Começa desejando saúde e toda a força do mundo para Preta. Beijo, Preta. Boa noite para você. Boa noite. Durante a semana, nossos repórteres foram em busca de respostas para perguntas que mobilizaram muita gente. Por que a influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa numa operação da polícia contra a lavagem de dinheiro? Qual o real envolvimento dela nesse suposto esquema? A operação foi realizada em 5 estados e a justiça bloqueou ao todo 2 bilhões de reais de mais de 50 pessoas e empresas. Os detalhes inéditos dessa investigação você vê agora na reportagem de Maurício Ferraz e Bruno Fontes. Em apenas uma rede social, ela tem quase 21 milhões de seguidores que acompanham uma vida de sonhos. Dubai, Itália, México, Estados Unidos. Deolane Bezerra está sempre com roupas de grife, carrões, em casas luxuosas, no Brasil e no exterior. Na última quarta-feira, Deolane e a mãe dela, Solange Bezerra, foram presas neste hotel no Recife. Salinha. No dia anterior, ela havia postado vídeos visitando os parentes em Vitória de Santo Antão, a 46 quilômetros dali. Gente, eu tô aqui na casinha dos meus avós, onde eu me criei. Depois da prisão, Daniele Bezerra foi às redes sociais falar sobre a inocência da irmã Deolane e da mãe dela. O que nós sabemos sobre isso e os advogados é que é um processo relacionado à empresa Esporte da Sorte. Ainda não sabemos o real motivo disso. E que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Essa é só uma ponta do caso que tomou conta do noticiário esta semana. Deolane Bezerra. Para a polícia, a história começa aqui, com a apreensão desse saco de dinheiro de jogo do bicho em 2022. As apurações que vieram na sequência chamaram a atenção dos investigadores. Os R$180 mil e um caderno com anotações estavam nesta banca de jogos no Recife, que pertence a Darwin Henrique da Silva, segundo a polícia, um bicheiro conhecido na cidade. Constavam nessas anotações alguns dados que a gente passou a trabalhar e a gente percebeu que se tratava de um esquema de lavagem de dinheiro. E nesse esquema apareceu também o filho do bicheiro Darwin. Darwin Filho é o dono de uma Bet, uma plataforma online legalizada de apostas esportivas, chamada Esportes da Sorte, com domínio em Curaçao, uma ilha do Caribe. Nós vimos a migração de pessoas que tinham sua atividade no jogo do bicho, que é ilegal, migrando para a Bet. Quem apostava no site Esportes da Sorte fazia pagamento via Pix. A chave para esse Pix é o CNPJ de uma outra empresa, a Paybrooks, facilitadora de pagamentos. Uma empresa com sede em Curitiba. Eles estão se utilizando de tecnologias novas e maneiras também inéditas de fazer esse dinheiro voltar ao patrimônio. A justiça determinou o sequestro de imóveis e o bloqueio de R$2 milhões do Darwin pai e de 40 milhões do Darwin filho. Além de vários carros de luxo que juntos somam quase R$20 milhões. E o grupo suspeito de lavar o dinheiro de jogos ilegais é bem maior. Conta com empresas de eventos, publicidade, casas de câmbio e seguros. É uma rede que se espalha de uma maneira muito rápida e o dinheiro flui para dentro dessas organizações de uma forma muito rápida. E os alvos? E a gente ainda vai se abster, de falar sobre os alvos. Ao todo, 53 pessoas físicas e jurídicas, no caso empresas, são investigadas nesse esquema de lavagem de dinheiro pela Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco. Para evitar que os valores fossem rastreados, o dinheiro ilegal era repassado de conta em conta várias vezes, até voltar ao mercado como se não fosse de origem criminosa. Outra forma de lavar essa fortuna era com a compra de imóveis, carros importados e aviões.
Esse avião pousando no aeroporto de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, é da empresa Balada Eventos e Produções Limitada, que tem como dono o cantor Gustavo Lima. Segundo a investigação, essa aeronave faz parte de um dos esquemas de lavagem de dinheiro. Ela foi apreendida na cidade de Jundiaí, São Paulo. Gustavo Lima, no dia da operação, estava na Grécia. Na ANAC, o avião ainda está em nome da empresa dele. Mas a agência de aviação explicou ao Fantástico que existe um processo de transferência. Nos documentos a que tivemos acesso, consta que a Justiça também determinou o bloqueio de 20 milhões de reais da empresa do cantor, o sequestro de todos os imóveis e de embarcações em nome da Balada Eventos. A sede da empresa fica em Goiânia. De acordo com as investigações, a Balada também está envolvida no esquema de lavagem de dinheiro de apostas ilegais com as empresas de José André da Rocha Neto, da Paraíba. Foi uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ, que comprou o avião de Gustavo Lima. A prisão do empresário Rocha Neto foi decretada na mesma operação. Ele é considerado foragido porque não estava no Brasil, estava na Grécia com Gustavo Lima. Rocha Neto é dono de várias empresas, entre elas a Vaidbet, Pix 365 Soluções e a JMJ. A Justiça determinou o bloqueio de 35 milhões das contas pessoais dele e de 160 milhões das empresas de Rocha Neto. A defesa de José André da Rocha Neto diz que não há qualquer indício de sua participação em atos ilícitos e que seu patrimônio é declarado irregular. O advogado do cantor sertanejo Gustavo Lima disse em nota que a Balada Eventos apenas vendeu um avião para uma das empresas investigadas. A operação seguiu todas as normas legais e isso está sendo devidamente provado. Destaca também que Gustavo Lima apenas mantém contrato de uso de imagem em prol da marca Vaidbet. A Balada Eventos e Gustavo Lima não fazem parte de nenhum esquema de organização criminosa. É uma empresa que gerencia a carreira artística do cantor e atua no ramo de show há mais de 10 anos. Por fim, irá se manifestar nos autos apresentando os documentos pertinentes para ser esclarecido definitivamente que não há qualquer envolvimento com o objeto da operação. Somando o dinheiro bloqueado de toda a operação, os valores passam de 2 bilhões de reais. E nessa fortuna toda está também o patrimônio de Deolane Bezerra e por isso foi pedida a prisão preventiva dela. Nesse vídeo, Deolane aparece como garota propaganda da Esportes da Sorte, a empresa do filho do bicheiro Darwin que mostramos no início da reportagem. Você tem influencers, aquelas pessoas com milhões de seguidores. Se aquela pessoa vai na sua rede social e diz que aquilo é bom, que ela ganhou muito dinheiro jogando, o dinheiro que ela ganha não é jogando. O dinheiro que ela ganha é pago pela Bet para ela passar uma mensagem. Mas o envolvimento dela no esquema, segundo o Fantástico apurou, não tem nada a ver com publicidade. A Justiça determinou o bloqueio de 20 milhões de reais da influenciadora e de 14 milhões da empresa dela por lavagem de dinheiro. Na delegacia, a influenciadora afirmou que a renda mensal dela é de R$1,5 milhão de reais. Em julho deste ano, Deolane abriu uma bet com capital de 30 milhões de reais. Está na rede social, já com anúncios. Segundo as investigações, essa bet foi aberta para lavar dinheiro dos jogos ilegais. E a suspeita é de que a mãe de Deolane, Solange Bezerra, também teria sido usada no esquema. Tanto que a Justiça determinou o bloqueio de 3 milhões de reais das contas dela. Em depoimento, logo depois da prisão, a polícia questionou Solange sobre as movimentações financeiras. Ela chegou a dizer que são referentes à publicidade, que não se recorda, que desconhece. O Fantástico apurou que pelo menos outros 12 estados, PF e Ministério Público Federal também estão de olho nesse esquema de lavagem de dinheiro com jogos ilegais e devem pedir o compartilhamento das provas produzidas aqui. O
O Paraná é um dos que tem interesse na investigação, já que a Paybrokers, empresa com maior valor bloqueado, 700 milhões de reais, fica lá. O Fantástico esteve em 3 endereços dela em Curitiba. Não encontrou nenhum responsável. Paybrokers funciona aqui? Como? Paybrokers. O que seria? Seria uma empresa de pagamento, conjunto 2901. Nem tem, né? Nem tem aqui, moço. E a gente vai bater agora no endereço da Paybrokers, que ela informou ao Banco Central. Aqui é a sede da Paybrokers? Não, aqui não é a sede da Paybrokers. Em nota, a Paybrokers disse que opera em total conformidade com as regulamentações do Banco Central, que controla e registra todas as operações realizadas pela plataforma. Desde 2018, as apostas de cotas fixas, as bets, são autorizadas no Brasil. Mas a maioria desses sites de apostas hoje estão hospedados em outros países e oferecem seus serviços aos brasileiros pela internet. A partir de janeiro de 2025, há mudanças. Passa a valer a regulamentação desse serviço para as bets, as plataformas de apostas online sediadas no Brasil. Nós vamos ter total controle de quem são os apostadores, quais são os meios de pagamento que esses apostadores estão se utilizando. Nós vamos ter regras muito claras de combate à lavagem de dinheiro, vai proteger tanto o apostador quanto a própria economia e o sistema financeiro nacional. Elas vão ser monitoradas e elas vão ser fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda. A polícia pediu a prisão do bicheiro Darvin e do filho dele. Darvin Pai está foragido. A defesa dele disse que, no dia da operação, ele não estava em casa porque cumpria agenda profissional. Agora, aguarda o julgamento do pedido de habeas corpus até tomar a decisão de se apresentar espontaneamente ou não. Informou também que, desde o começo da investigação, não foi dada a oportunidade de prestar esclarecimento. Darvin Filho se apresentou à polícia. Em nota, Darvin Filho disse que todos os seus rendimentos foram declarados e nega que a empresa dele, a Esportes da Sorte, tenha ligação com o jogo do bicho. A situação dos últimos dias, deflagrada pela Operação Integration, presta um desserviço à nação e atenta contra o que deveria ser a sua finalidade, a verdade. A defesa de Deolane Bezerra e da mãe dela mantém plena confiança na justiça e segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento de sua liberdade, convicta de que sua inocência será plenamente comprovada. Ao trazer a regulação, a gente vai conseguir separar o que são empresas sérias que atuam no país seguindo regras do que são os grupos que se utilizam da aposta para fazer fraudes de lavagem de dinheiro.